Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um Pandora News, o seu plantão diário de notícias. E hoje vamos discutir um caso que tem chamado bastante atenção aqui no Brasil. Os processos judiciais envolvendo Nayara Macedo das Virgens, também conhecida como Anne Awada. Essa mulher veio ao público nos últimos dias dizer que supostamente teria se relacionado com Neymar e com isso ela ganhou uma certa fama aí na internet. Acontece, pessoal, que foi descoberto também que essa mulher é supostamente uma golpista e já acumula pelo menos 34 processos em pelo menos 3 estados aqui do Brasil. Ela é acusada de fraudes, venda de produtos falsificados e até de ameaças de morte. Então sim, a coisa é muito pior do que parecia inicialmente. Hoje eu vou falar sobre Anne Awada, que seria o apelido como ficou conhecida Nayara Macedo. Ela tem movimentado as redes sociais nos últimos dias e também os noticiários de fofoca, desde o momento que passou a afirmar que havia tido relações sexuais com Neymar. Depois disso, ela ganhou uma certa fama, porque as pessoas se interessam por esse tipo de assunto, então ela passou a ser chamada para dar entrevistas e ganhou diversos seguidores em suas redes sociais. Mas obviamente não é sobre isso que eu quero falar, porque acontece o seguinte: logo muitas pessoas começaram a se lembrar que a Nayara já havia sido condenada diversas vezes por aplicar golpes vendendo produtos falsificados. Hoje ela é acusada de diversos crimes e aparentemente a Nayara se mostra uma pessoa que não tem medo da lei, porque ela já foi acusada, já foi condenada e mesmo assim ela não para de aplicar os seus golpes. Então eu vou expor aqui tudo o que foi levantado até o momento sobre a vida dela e também sobre os seus supostos crimes. Bom, a Nayara tinha uma loja onde dizia que estava vendendo artigos de grifes, mas na verdade eram todas peças falsificadas. Ela vendia principalmente perfumes. E não só isso, hoje ela enfrenta, conforme eu falei para vocês, pelo menos 34 processos judiciais. E eles estão distribuídos em 3 estados aqui do Brasil: São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Esses processos estão relacionados principalmente a acusações de fraudes, venda de produtos falsificados, os perfumes falsificados que ela vendia, e também por não entregar as mercadorias e não realizar o estorno do valor para o cliente. Essas peças eram todas bem abaixo do valor de mercado e isso atraía muitos clientes para a loja da Nayara, mas eles não imaginavam que as peças eram falsificadas. 26 desses processos ocorrem em São Paulo e outros em Minas Gerais e Rio Grande do Sul, além também de ter sido citado em processos em Santa Catarina e Goiás. Uma mulher relatou para uma reportagem que chegou a comprar uma bolsa de luxo no valor de R$13 mil das mãos da Nayara. Porém, ela nunca recebeu o seu produto e também não recebeu o estorno do valor pago. Além disso, quando a Nayara foi cobrada pela entrega ou pelo estorno do valor, ela levou essa mulher à exaustão, dando uma verdadeira canseira na sua cliente, e ela não devolveu o valor e também não entregou o produto. Depois que a mulher passou a insistir muito para que devolvesse o valor, a Nayara passou a fazer ameaças contra ela. A vítima da Nayara foi uma mulher que teve um prejuízo um pouco menor de R$400 e ela também sofreu inúmeras ameaças quando cobrou o estorno do valor. E essa mulher denunciou o caso para a Polícia Civil e moveu processos contra a Nayara. Durante esse processo, a Nayara não compareceu, então o juiz deu à vítima a causa ganha e definiu o ressarcimento do valor e também danos morais. Só que até hoje a Nayara não pagou esses valores. E agora entraram com uma ação para bloquear as contas da Nayara. Então estamos falando aqui de uma golpista profissional. Ela não tem medo de enganar os seus clientes e também parece que ela não tem medo da justiça. Ela já foi condenada, mas ela continuou aplicando golpes. E ainda segundo essa vítima, Nayara passa todo o seu dinheiro e posses para o nome dos seus familiares. Assim, a justiça não consegue ter acesso a esses valores. E quando o Instagram da Nayara caía por causa das denúncias de golpe, ela logo em seguida fazia outro, mudava o nome e ia em busca de novas vítimas. Em 2023, a Polícia Civil de São Paulo chegou a fazer uma operação para apreensão dos itens falsificados após mais de 300 vítimas fazerem queixas de estelionato contra a Nayara. Também fizeram queixas de ameaça e intimidação. Na época, pelo menos 50 mulheres de Belo Horizonte já haviam denunciado os crimes dela. Mas mesmo com as ações ganhas pelas vítimas, nenhuma delas recebeu o ressarcimento dos valores. O inquérito policial foi instaurado em outubro de 2023 e foi determinado a suspensão de um perfil que a Nayara tinha em suas redes sociais, onde ela vendia aqueles produtos, aqueles perfumes supostamente importados, mas eram todos produtos falsos. E depois disso, o site onde ocorriam as vendas também foi
retirado do ar. Lá na casa, a polícia encontrou frascos de perfumes lacrados, sem registros na Anvisa, e tudo ficava na casa da mãe dela, em Biritiba Mirim. Após análises desses produtos, ali dentro tinha concentrações inadequadas de metanol, que é um tipo de álcool. Então tinha metanol além do permitido pela Anvisa, o que pode inclusive acabar prejudicando a saúde de quem usa. A decisão judicial para tirar as lojas da Nayara do ar argumentou que as atividades online dela poderiam representar risco às vítimas e também permitir a continuidade da suposta prática criminosa que ela estava aplicando. O Ministério Público apontou indícios de que a venda de produtos ocorria em desacordo com a regulamentação da Anvisa, além de relatos de consumidores que se sentiram lesados por essas transações financeiras que fizeram com a Nayara. Mas a verdade é que essa investigação já se arrasta há alguns anos, com diversos pedidos de prazo, também diligências adicionais, e a Nayara continuava aplicando ali os seus golpes. Inclusive, ela deu até uma entrevista para o Domingo Espetacular na época. O inquérito foi aberto em outubro de 2023 e em março de 2024 foi solicitado o trancamento do inquérito, mas acabou sendo negado pela Justiça. 3 meses depois, a conta da Nayara no seu Instagram foi suspensa e em outubro de 2024 o processo teve os seus prazos estendidos e houve novas manifestações do Ministério Público. Em fevereiro de 2025, ela finalmente foi condenada na esfera civil em um dos processos que ela responde, mas conforme eu falei, mesmo sendo condenada, ela não faz o ressarcimento dos valores para suas vítimas. Atualmente, alguns dos casos estão em fase de investigação e na entrevista que ela deu ao Domingo Espetacular em abril de 2024, ela afirmou que na verdade vendia contratipos idênticos dos perfumes originais, além de vender também os modelos originais. Mas na verdade, perfumes contratipos não têm exatamente o mesmo cheiro e nem a mesma embalagem do original, exatamente para que não seja considerado um produto falsificado. Seria mais um perfume criado inspirado em um outro perfume de marca que tem o cheiro bastante parecido, mas os contratipos deixam muito claro para o cliente que não se trata do mesmo perfume, e sim apenas uma inspiração, ou seja, não tem a intenção de enganar o consumidor. E os produtos que a Nayara vendia não eram contratipos, eram perfumes falsificados. Quando esses primeiros golpes dela ocorreram, a Nayara ainda não utilizava o nome de Anne Awada e ela acumulava vários seguidores em suas redes sociais. Então parecia mais que ela era uma influenciadora que tinha sua própria loja para vender perfumes para suas clientes. E tudo isso, o perfil da Nayara ser muito grande, ela ser uma influenciadora, gerava um ar de confiabilidade nos clientes que compravam dela. Eles achavam que provavelmente que por ela ser uma pessoa conhecida nas redes sociais, não iria aplicar golpe neles, que era uma pessoa confiável. Mas, conforme eu falei para vocês, hoje ela é acusada de dar golpes em centenas de clientes, principalmente aqui em São Paulo. Então, os clientes pagavam pelos produtos anunciados, mas não recebiam os produtos ou recebiam itens falsificados. Além da investigação criminal que a Nayara enfrenta hoje, ela foi condenada também na esfera civil em outro processo relacionado à sua atividade comercial. Nessa ação, uma consumidora alegou ter adquirido um perfume no valor de R$ 249 e não ter recebido o produto. Após tentar entrar em contato para obter o reembolso do valor e não ter sucesso, a cliente teve que recorrer à justiça. E com isso, na decisão, a juíza do processo reconheceu a falha na prestação do serviço da Nayara e a condenou ao pagamento dos R$ 249 e danos morais. E conforme eu falei para vocês, a Nayara, com apenas 24 anos, já responde por diversos processos ativos em seu nome. Então, ela nem chegou aos 30 anos de vida e já tem uma extensa ficha criminal e também de processos na área civil contra ela. E agora ela também se tornou head de outro processo criminal, segundo o jornalista Ricardo Feltrin. Neste processo, a vítima teria sido ameaçada de morte pela Nayara Macedo, após alertar outras pessoas de que ela estaria aplicando golpes em vendas online. Então, uma das vítimas viu que a Nayara estava aplicando golpes, começou a alertar as pessoas e quando a Nayara ficou sabendo disso, passou a ameaçar essa menina, dizendo que iria mandar um homem atrás dela para se vingar dela. A vítima passou a ficar assustada com as mensagens que a Nayara estava mandando com essas ameaças e aí ela foi até a delegacia de Itapevi para tentar registrar um BO. Mas a polícia falou que não iria fazer um BO porque ela não teria sido uma vítima da Nayara, uma vez que teria sido
sido apenas uma ameaça. Essa vítima tinha os prints dessas ameaças feitas pela Nayara, então ela foi até o Ministério Público para que uma investigação fosse feita. Então, finalmente, a denúncia foi aceita, o BO foi aberto e agora a Nayara é ré deste processo criminal por ameaça. Então, a situação dela está mais complicada do que antes. E ela também provavelmente será indiciada por falsidade de documentos. Isso porque a Nayara supostamente teria falsificado um comprovante de pagamento do Neymar pai, para alegar que ele teria transferido 80 mil reais para ela, para que um vídeo do Neymar, naquela tal festa que tanto falaram nos últimos dias, vazasse. Então ele teria feito a transferência de 80 mil reais para que ela não vazasse esse vídeo, mas na verdade ela falsificou esse comprovante e mandou para o Léo Dias. Inicialmente o Léo Dias noticiou que realmente existia esse vídeo onde o Neymar aparecia em uma festa privada com várias mulheres, incluindo com a Nayara Macedo em uma chácara no interior de São Paulo, e que o Neymar pai havia transferido esse valor para abafar o vídeo, para que não fosse publicado nas redes sociais e também nos canais de notícias. E o Léo Dias falou que estava com aquele comprovante de pagamento, mas esse comprovante teria sido falsificado por Nayara Macedo. O Neymar pai fez um boletim de ocorrência por causa de toda essa situação. Bom, o Léo Dias teve que se retratar, teve que pedir desculpas ao Neymar e também ao Neymar pai por causa da fake news que ele acabou lançando com aquele comprovante falso que ele tinha em mãos, e ele citou também esse boletim de ocorrência feito pelo Neymar pai sobre o caso. E provavelmente o Neymar pai não vai deixar nada disso para trás. Provavelmente ele também vai entrar com processo contra a Nayara Macedo por ela ter falsificado esse tal comprovante de pagamento. Bom, pessoal, então esse é o vídeo de hoje. O vídeo não é focado aqui na fofoca quanto à vida pessoal do Neymar. Eu decidi trazer para vocês aqui todos os processos criminais que Nayara Macedo enfrenta hoje e serve até de alerta para gente que faz compras online. Eu faço muitas compras online, para ficar esperto e sempre fazer em sites e também com lojas confiáveis. E não é porque uma pessoa tem diversos seguidores que ela é confiável para você fazer uma compra. Por exemplo, a Nayara Macedo tinha diversos seguidores, com isso ela ganhava uma confiança do seu público e muitas mulheres fizeram compras com ela e foram lesadas, nunca mais viram a cor desse dinheiro e provavelmente não vão ver, porque, conforme eu relatei aqui para vocês, a Nayara deixa todos os seus bens nas contas de terceiros. Então a justiça não consegue alcançar esse dinheiro. Bom, pessoal, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.